momento assim, que me marcou muito nesse período do nosso namoro, que foi o fato de... Sejam muito bem-vindos ao canal de Dayanara Silva. E hoje estamos no último episódio da nossa história. A gente contou a nossa história, como nos conhecemos, até agora que vamos falar sobre o namoro. Graças a Deus, saiu! Se você não assistiu os 4 episódios que falam aí sobre essas etapas, os processos que a gente teve que passar, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei. Processo é crescimento, né? De qualquer vitória, existe uma batalha. É verdade. Quanto maior a luta, maior a vitória. Isso. Lembra lá no último episódio que eu falei que no dia 1 de dezembro de 2021 ele falou com meu pai? 2 dias antes aconteceu algo muito, digamos assim, triste. Por quê? Encontrei com um amigo na rua e aí o meu amigo falou assim, tu tá namorando aquele menino do açaí? Aí eu falei, não. E eu também nem falei pra ele que possivelmente iríamos namorar. Eu só falei que não. Ele falou não porque ele tava dando em cima de 2 amigas minhas. E elas me contaram. Aí eu falei, foi mesmo? Assim, eu fiquei de boa, né? Ele foi mesmo? Tá bom. Sendo que ele tava bloqueado, porque eu tinha bloqueado ele, pra gente poder não ficar muito próximo e eu acabar criando expectativa. E também a gente já tava se tratando como se fosse namorado, né? Então eu falei assim, pra gente não sofrer, se não for da vontade de Deus e tal, vamos dar essa afastada. Eu não falei com ele de imediato, porque ele tava bloqueado, eu também não queria. Mas aí eu tinha ido lá no morro, que era onde ele morava. Eu também fui criada lá no morro, mas eu estava morando com a minha tia, na parte de Casa Amarela. E aí eu fui lá no morro, na casa da minha mãe, e eu me encontrei com ele. E eu contei pra ele, eu falei, eu encontrei um amigo, meu amigo disse que você estava dando em cima de 2 meninas, quando foi entregar o açaí. Aí ele olhou assim, meio que, como assim, né? Eu falei, mas que seja feita a vontade de Deus. Já ficou com raiva. Não, eu fiquei chateada, né? Imagina aí como é que você se comporta. Vê, primeiro, né, a gente tem que saber de onde veio a fonte. Mas segundo, eu era dono do açaí e entregador. E aí a gente pegava a moto, eu e um sócio meu aí, a gente ia, pegava a moto e saía entregando. Então assim, naquele momento, além de amizades, além de tudo, as pessoas teriam que tratar bem. Eu nunca fui de tratar ninguém, por exemplo, ele, tá bom, toma aqui, vai lá. Não, eu era o dono. Então, um cliente final ainda deu dar boa noite, obrigado, volte sempre, alguma coisa. Vê como foi contado a história. A história foi contada e ele deu em cima de 2 amigas minhas, no mesmo lugar. Então imagina agora que tem 2 pessoas, eu falo, opa, sei lá como é que eu daria em cima, seria essa forma de dar em cima, mas eu dar em cima de uma e agora dar em cima da outra. No mesmo lugar, assim, cara de pau, eu não consigo nem imaginar. Então assim, quando ela falou, eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei assim, como assim, pô? O que foi que falou? O que é que disse? E eu fiquei imaginando assim, onde foi? Por quê? Porque se fosse pra eu ter dado em cima, eu sabia onde era. Se fosse 2, era algo atípico, que seria no mesmo lugar, em uma entrega de açaí. Eu não tinha como esquecer, né? Tá entendendo? Que é tanta variável, tanta coisa assim, novidade, que eu fiquei, onde foi? Quem foi? Não vou dizer. Fiquei toda assim, né? Como assim? 2 dias antes. Eu lembro que ele falou pra mim que quando largou do açaí, ele tava descendo a escadaria e foi pensando, conversando com Deus, dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade e tal. Então ele tava confiando no Senhor, assim como eu também estava confiando em Deus. E então seguimos aí para o dia 1 de dezembro de 2021. Ele conversou com meu pai, graças a Deus, meu pai sentiu paz. Meu pai abençoou o relacionamento, perguntou inclusive quando seria o casamento, né? Ele falou quando que vocês vão casar e tal. Isso foi para ela não me enrolar, entendeu? Já querer casar. Mais tarde nós conversamos e aí eu já imprensei o caba, né? Eu falei assim, a gente vai ter que se planejar para casar. Vamos ver aqui, a gente abriu o calendário.
Aí eu falei, ó, acho que daqui a um ano a gente casa, né? A oração foi essa, em vez de pegar e sair, vamos tomar um sorvete. Não, senta aqui, vamos ver o casamento. Foi. Aqui, ó. Lembro que eu falei assim, dia 3 de dezembro de 2022 a gente casa. E aí, ele tá certo e tal. E enfim, graças a Deus começamos a namorar. Agora vamos para uma parte em que, infelizmente, eu compartilhei o sentimento de tristeza sobre o que a gente tava passando. Compartilhei com uma pessoa que não era pra eu falar. E aí eu quero deixar uma ressalva aqui. Cuidado pra quem você tem falado, desabafado. Sua intimidade, né? Pra quem não conhece a tua história, pra quem não tá em unidade com Deus, com você, com o seu relacionamento, com a sua história, quem não tem nenhum compromisso com os seus resultados, porque é muito fácil a gente chegar e dizer, ó, faz isso, ou não, essa situação aqui é assado, não, essa pessoa tá errada, sendo que ela não sabe de nada, ela não sabe nem da vida dela, quanto mais da sua, né? Então, eu errei em ter compartilhado um momento nosso. Deveria ter conversado com o Senhor, deveria ter conversado com alguém que soubesse da nossa história, conhecesse ele. Aí, tudo bem, mas não, eu fui e falei pra alguém que não, nem me conhecia, nem conhecia a história da gente e ainda se fez de profeta. Falou em línguas estranhas, enfim, começou a dizer que ele não era pra mim. Começou a dizer que o relacionamento não ia dar certo, que eu ia sofrer com ele. Começou a falar um monte de coisa, minha gente. Eu fiquei tão horrorizada, eu chorei tanto. Eu fiquei tão mal. E eu lembro que a gente conversou quando ele saiu do trabalho. E aí eu contei pra ele, chorando horrores, o que tinha acontecido. Lembro que ele ficou assim, bem apavorado, né? E eu dizendo, poxa, mas Deus permitiu. A gente falou com o pai, deu tudo certo e tal, por que isso agora? E eu lembro que ele foi embora, a gente não se beijou quando ele foi embora. Ele disse que foi pra cidade, tipo, ele ficou andando com o carro, né, amor? Conta aí pra gente. Não, mas tu tá lembrando agora, me veio e no dia, e até esse dia, até uma multa eu levei. Foi. No carro, porque eu peguei no carro assim, um exemplo, a gente tava muito preparado pro não. Isso. Tá entendendo um exemplo? Muitas vezes a gente quer algo de Deus, pede algo a Deus, faz sacrifício para isso, mas não está preparado para o não. Mim, e creio também que por ela a gente estava preparado para ser não. E aí eu fazia tanta pergunta, Deus, o Senhor me tirou disso, o Senhor me tirou disso. E se eu com o carro pela cidade, andando pela cidade, você falou isso, permitiu isso. Então imagina agora como é que tá o emocional. Até pensei nela, assim, na questão, veja como ela ficou por conta desse emocional. Então, olha o que está acontecendo, olha quanta confusão aqui de uma palavra, que o Senhor não é Deus de confusão. Então, eu me lembro muito bem assim, que eu andei, aí peguei uma contramão lá, e justamente até levei a multa. E aí foi até para ficar registrado, né? Dizer, olha, naquele dia foi um dia de multa. Então, assim, foi bastante, vamos dizer assim, difícil, né? A gente começou, 2 dias depois acontece algo desse tipo, e aí a gente fica sem entender nada, né? E a gente, não, vamos esperar no Senhor, vamos aguardar aqui, ver o que Deus vai falar. Ele falou até com um pastor que tinha sido, né? Dele. Então, assim, eu lembro que eu falei assim, pai, eu vou confiar em ti. Eu sei que se não for da tua vontade, a gente começou a namorar e tal, mas se não for, vai chegar um momento que a gente vai se distanciar, a gente vai terminar, enfim, cada um vai seguir o seu caminho. Que eu depositei no Senhor a minha confiança, né? Foi isso que me fez realmente parar de ficar pensando no que aquele homem tinha falado e focar em Deus. E eu lembro que ele mandou uma mensagem, amor, eu não lembro se eu te falei. Ele mandou uma mensagem pro meu WhatsApp pedindo desculpa. Foi. Não lembro se eu te falei. Ele pediu desculpa. Veja só como Deus é perfeito, né? Deus constrangeu ele para que ele pedisse desculpa pelas coisas que ele tinha falado. Então, se fosse de Deus, ele não ia pedir desculpa. Eu lembro de uma coisa que tu falou assim, quando ele tava falando, e tu disse assim, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, nessa hora, né, tu falando que quando ele tava falando isso,
Aí tu foi e disse, não, quando ele falou isso, eu disse, olha, mas Deus não é Deus, né? Deus Foi, eu falei pra ele. Falei, não, Deus não é homem para que minta. E ele também não é Deus de confusão, tá errado isso. Mesmo assim, mexeu muito e abalou muito o meu emocional. Então, o que eu quero dizer pra você é que não conte o que é de intimidade sua, o que é pessoal do casal pra qualquer pessoa. Primeiro, alinhe com o seu relacionamento, a situação que vocês estão vivendo e conversem e entrem em um acordo sobre contar o que vocês estão vivendo para alguém. A comunicação é muito determinante para a saúde do relacionamento de vocês, para o crescimento, para a maturidade, para a vida em si do casal. Então, praticar sempre a comunicação. Cuidado! Para quem vocês estão contando a vida de vocês? Se você está falando da sua vida, você está dando abertura para outra pessoa opinar sobre o que ela está escutando. Então, boquinha calada. Alinha com um relacionamento que vocês estão vivendo. E aí, depois que alinhou, e aí, o que você acha da gente contar para alguém essa situação, para pedir um direcionamento? Inclusive, se você tem um relacionamento, quer ter um relacionamento, e você precisa de orientação, fala aqui conosco. A gente vai deixar aqui na descrição alguma forma de você entrar em contato conosco para que a gente possa te dar esse direcionamento, né, amor? Quando a gente começou a namorar, eu falei assim, a gente precisa de uma pessoa para poder nos direcionar, para poder nos orientar. E aí eu lembro que eu falei com uma pessoa e essa pessoa, mas essa pessoa, não sei o que aconteceu, mas das duas uma, ou não era da vontade de Deus que essa pessoa estivesse sobre a autoridade nossa, né, acima de nós, para poder nos orientar, nos direcionar, ou de fato essa pessoa não queria, por algum motivo que eu não sei. Pra mim são essas duas opções. Não, eu quero um detalhe aqui muito importante sobre o que vai falar e quem você recebe, né? Até a orientação, puxando até a orientação que você falou. Me veio muito a história de Jesus e Pedro, né? Quando Jesus vai dizer, não, é necessário que o Filho do Homem se entregue. Ele fala, não, você não vai morrer não, vou dar minha vida por você. E Jesus chega para Pedro e fala assim, aparta-te daqui, Satanás. Então, a questão dos falsos profetas, não é nem que Pedro naquele momento, ele era um falso profeta, mas uma abertura que ele deu, o inimigo tomou e disse assim, olha, lança essa palavra. E aí é muito importante, como ela mesmo falou, a gente saber a quem vai falar, como vai falar, saber a quem a gente vai pedir orientação, a quem a gente foi pedir orientação, era pessoas tementes a Deus, então ela consegue ver disso aí, não tem nada de errado. Eu consigo ver de tantas pessoas também que vai pedir ajuda dessa pessoa. Então assim, não é nem... Com certeza eu sei que todas as coisas cooperam. Então, naquele momento, o que a gente foi pedir orientação é justamente que a gente tem muito disso. A gente prefere não errar sabendo. Eu gosto muito de conversar com pessoas que são 10 anos de casamento. Atualmente, hoje a gente tá com um ano e pouco. Tá entendendo? 1 ano e meio, eu acredito aí. Então, de casamento. Mas o que acontece? Se tem gente que tem 10 anos, eu vou lá e paro com essa pessoa e falo assim, olha, o que é que vocês fazem? Qual foi a maior dificuldade? Qual é isso? O que é isso? O que é que você diria para mim? Para nós. Porque é justamente isso. A gente aprende com os erros dos outros. Não é necessário a gente estar passando por isso. Então você tem um mentor, tem uma pessoa que está direcionando você em algo que vocês vocês ainda não passaram, assim como nós não passamos. Gente, procura orientação. Porque faz você errar bem menos, faz você ter mais compreensão. E foi isso que a gente fez. Então a gente não conseguiu em pessoas, porém a gente não deixou de buscar em livros, não deixou de buscar em palestra, não deixou de buscar em pessoas que era como referência, dizendo, olha o casamento aqui, olha o casamento aqui. Então a partir de leitura, desenvolvimento, comunicação. Por quê? Porque todas as vezes que eu falava com as pessoas, você dizia, não, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho paciência para isso. Eu dizia, pô, velho, mas porque vocês não se comunicam? Porque vocês dizem que não gostam. Não, eu não quero nem conversa e tal. Então, é tanta coisa que a gente fala, né, que sem pensar, que acaba que atrapalha o seu relacionamento.
E algo que ele trouxe que é muito importante foi que a gente não tinha ali uma pessoa para dar direcionamento, mas nem por isso a gente teve como desculpa para, vamos deixar a vida levar. Não, a gente foi lá, leu livros, a gente leu muitos livros, a gente leu 5 Linguagens do Amor, Casais Ricos, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Casamento Blindado, enfim, a gente leu alguns livros aí que conseguiu nos dar um direcionamento, nos dar um suporte para poder ter um namoro saudável e construir aí a nossa história dentro de uma base sólida. E o conhecimento, ele faz com que a gente consiga construir esse relacionamento. E agora, vamos para uma parte muito importante do nosso namoro, que foi quando a gente começou a construir um perfil de um casal. E é o que foi, amor, que a gente fez aí nesse momento de análise do casal. Conta aí. A gente pegou e construiu, tem uma ferramenta, na administração a gente viu lá como uma matriz SWOT. Então essa matriz SWOT, ela fala sobre a questão do FOFA, ponto forte, ponto fraco, ameaças e oportunidades. Então nesse momento a gente fez, olha, eu já sei o meu perfil, ela já sabe o dela. Então que tal construirmos isso junto? E fomos atrás de qual é o ponto forte do casal, não mais de Romário, não mais de Dai, mas do casal. Qual é o ponto fraco do nosso relacionamento? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Então isso é muito importante para você. Você que tem um relacionamento, porque isso aí traz vocês, os dois, para a mesma visão. E através dessa mesma visão você vai dizer assim, olha, agora sim eu entendo que pessoas, elas podem ser oportunidades, mas pessoas também podem ser ameaças. Lugares podem ser oportunidades para o casal, não só para a pessoa, mas lugares também podem ser ameaças. Então a gente identificar qual é o tipo de lugar que é ameaça para o casal e qual é o tipo de lugares que são oportunidades para o casal, aí você vai dizer, olha, a gente sabe onde a gente tem que estar, a gente sabe o que a gente pode suportar, né? Porque a gente vai entendendo, buscando e criando etapas para a gente fazer isso, tanto do ponto forte como no ponto fraco. Isso mesmo. E sabe como que foi que nós fizemos? A gente utilizou o Word para poder escrever os nossos pontos fortes e fracos e ameaças e oportunidades. Eu utilizei também o aplicativo Trello. É muito mais esse aplicativo para você conseguir organizar a sua vida. Eu tô abrindo aqui o Trello, o nosso Trello que a gente construiu, o nosso perfil do casal. E aí foi que a gente fez nesse dia. Eu lembro como se fosse hoje. E abrir aqui o Trello é muito maravilhoso. Que a gente vai vendo, né, os passos que a gente fez para poder chegar até aqui e ser quem nós somos. E aí a gente estabeleceu o perfil do casal como, Dai? A nossa missão, a nossa visão e o nosso valor. Eu vou ler aqui para vocês qual é a nossa missão que a gente fez lá em 2021. Não, 2022. Em janeiro de 2022. Faz 2 anos. 2 anos. E aí a gente colocou assim, ó, alcançar milhares de famílias e pessoas de geração em geração. Essa foi a nossa missão. E a gente precisa atualizar isso aqui, né, amor? E a nossa visão? A nossa visão é ter a nossa família e os nossos valores, unidade, humildade, paciência, cumplicidade, integridade, transparência, verdade, amor, fidelidade, alegria, sintonia, mansidão, domínio próprio, frequência alta, paz, bondade, fé, comunicação clara e assertiva. Esses daí foram os nossos perfis que nós criamos naquele dia. E a análise SWOT, como que ficou, Dai? Romário para Dai, pontos fortes, posicionada, e ele foi falando, ponto fraco, procrastinação, olha aí, ameaça, falta de comunicação, e oportunidade seria ambientes. E aí eu para ele, o que é que eu falei? Pontos fortes, comunicação, ponto fraco, falta de iniciativa. Olha pra aí. Oportunidade. Era só um detalhe. Isso aí, falta de iniciativa. Aí eu perguntava a ela, como é isso aí? Por quê? A gente viu o ponto
fraco, a gente não, vamos melhorar. Por exemplo, eu coloquei nela procrastinação. Tinha vários outros, ela tá lendo só um de cada um. São muitos. Mas aí ela fez procrastinação. Ela fez, não, como é assim que eu procrastino? Como é? Eu não, eu sou assim. Então, às vezes a gente tá assim, ó, e não tem alguém que olhe e observe aquilo ali. E aí a gente procura melhorar, né? E na hora eu perguntei, o que seria essa falta de iniciativa? Por quê? Ela fez, não é porque tu espera muito, é porque tu é muito assim, vamos dizer assim, trazendo hoje, cauteloso, aonde ela é mais, vem cá, vamos fazer, cadê, pega isso aqui, então, nesse momento aí, eu quis ajustar, disse assim, não amor, vamos ajustar, vamos fazer, vamos colocar isso aqui em ordem, para a gente sempre buscar a melhora, que é isso aí, que a gente lembra lá atrás, quando a gente falou, olha, quando ganha, ganha os dois. Quando perde, perde os dois. Se é pra melhorar, melhora os dois. Isso. E isso é muito massa, né? Porque assim, a gente vai fazendo uma análise do casal. Lembrando, antes de a gente namorar, a gente construiu uma amizade. Então, eu era muito transparente quanto à minha personalidade, quem eu era. Da mesma forma ele, até porque... O que acontece na maioria das vezes? As pessoas colocam a máscara pra poder conquistar o outro. E nós não, a gente era quem a gente era. A gente não colocou uma máscara pra conquistar ninguém, até porque a gente via que não tinha como a gente ter um relacionamento. Fica mais fácil. Então vai lá ver a nossa história pra tu acompanhar direitinho o que foi que aconteceu. O que eu quero dizer com isso aqui, né, é que naquele momento em que eu fui falando os pontos fracos dele, eu não quis apontar e também eu não fiquei com medo de não dizer pra, tipo assim, vou magoar ele por conta disso. É muito melhor a gente dizer o que não agrada a gente no início, porque a gente vai consertando. A gente vai melhorando. E eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu não deixava passar nada. Tudo que me incomodava, eu chegava e comunicava a ele. E eu lembro que eu pedia sabedoria a Deus. Eu falava assim, Senhor, por favor, me dá sabedoria para que eu possa conversar. Para que ele possa entender o que eu tô falando e a gente consiga resolver. Porque a finalidade é resolver. A gente chegava, sentava no sofá, né, era amor? Eu vou trazer algo para você, assim, fixar isso aí mesmo. A gente conheceu uma pessoa... que ele disse assim, olha, eu tô há 5 anos com a minha esposa e a gente não briga, não tem confronto. Por exemplo, quando ela chega para se posicionar, eu digo logo, não, tá bom, tá certa, eu sempre tô errado. E veja a intenção, você sempre tá certo, eu sempre tô errado. Quantas vezes, talvez você que tá vendo agora, falou isso quando alguém foi se posicionar para resolver? Primeiro, tudo depende da comunicação, certo? Eu também entendo assim, a gente entende que hoje um dos maiores problemas no relacionamento é a comunicação. Então, entender que ela chegava assim e dizia, por exemplo, não gostei que tu não ligou pra mim, ou tu tava online e não falou comigo. Veja, eu tô dando só um exemplo, não sei nem se isso aconteceu, mas assim, foi só um exemplo aqui, e aí ela fala assim, veja a forma. Primeiro ponto, tu tava online e não quis falar comigo. O cara fala, eu tava online o quê? Tu sabe se eu tava fazendo alguma coisa, se eu tava trabalhando, se abriu o celular sem querer. Outra coisa é, amor, eu precisei de você, mandei um oi, liguei e você não me atendeu. E eu vi que você tava online. Aconteceu alguma coisa? O mesmo acontecimento, porém com a comunicação diferente. E aí quando ela chegava, ele disse assim, a gente não se comunicava, a gente nunca brigou, 5 anos, eu falei, caraca, eu lembro que 1 ano a gente teve 40 dias difíceis, pô. Aí 40 coisas que, olha, não gostei, vem aqui, senta aqui. Não gostei, senta aqui. Não gostei, senta aqui. Por quê? Porque eu saí perguntando a todos os casais até hoje. E as pessoas falam assim, no começo, tudo é flores. E aí essa palavra é um ditado popular que talvez você diga assim, é 1 ano e meio aqui, tá tudo bem para vocês gravar um vídeo, dizer a história de vocês, olha, vai acompanhando aí as outras etapas atrás e olha quantos dias difíceis a gente teve, quantos processos e a gente começou a namorar agora. Entendeu? Que eu digo na questão do vídeo é que começou a namorar nesse vídeo. Então, o que eu quero dizer pra você? A gente construiu algo. E aí as pessoas diziam assim, no começo tudo é flores. E eu perguntava, por que no começo tudo é flores? A falta de comunicação.
A falta de posicionamento, a falta de resolver problemas. As pessoas não querem mais resolver problema. É muito mais fácil trocar, é muito mais fácil jogar para lá, resolver esse problema quando? Daqui a 2 anos. Quantas vezes você chega assim e fala, no começo tudo é bom, daqui a 2 anos tu vai ver, daqui a 5 anos tu vai ver, sabe por quê? Porque o problema de hoje, vocês estão resolvendo daqui a 2 anos. E 2 anos não está mais na paixão não, está no amor. Aí eu te pergunto, é mais fácil resolver um problema no amor ou na paixão? Talvez você diga agora, no amor. Quando a gente ama, não, a Bíblia fala assim, o amor tudo suporta. Então assim, a gente suporta porque já está no amor, tudo crê. Então na paixão não, na paixão a gente faz, é só um detalhe, a gente resolve isso aqui agora, resolve e não deixa para resolver depois. Então a gente resolve, vive aquela paixão, mas com o problema resolvido. Então resolva os problemas, não deixe esse problema para depois, não. Continuando agora, falei pra ele, o que é uma ameaça pra nós? Envolver terceiros. E principalmente quando a gente envolve terceiro, quando o casal não tá alinhado. Quando eu falei pra ele, a gente precisa de uma pessoa pra nos orientar, nos direcionar, a gente tava alinhado. Então quando eu ou ele falou com alguém pra ser essa pessoa que iria dar o suporte, tava tudo bem, porque a gente tinha alinhado. E a gente estava envolvendo o terceiro com a finalidade, com o propósito de crescer. E a oportunidade foi executar metas. Então assim, eu amo fazer metas, eu amo fazer programação. Inclusive, falando de programação, olha só as programações que nós fizemos em 2022. A gente fez uma lista de programação, a gente conseguiu quase tudo. A gente colocou viagem, praia, piscina, filme, restaurante, apresentação, game station, trilha, teatro, jaqueira, pôr do sol, servir, Mirabilândia, saúde, disposição, museu e tiro. Então, de todos esses, qual foi que a gente não conseguiu? Saúde e disposição. Daí, por que vocês não conseguiram? Eu vou te contar agora. Porque eu era uma pessoa muito escassa. Lembra que ele chegou pra mim e falou assim, vamos pagar uma academia? Aí foi que eu falei, não! Eu não tinha nenhuma despesa, eu morava com a minha tia, ela pagava tudo, assim, todas as despesas, né, que a gente tinha pra sobreviver. Eu não sou uma pessoa muito, digamos assim, cuidadosa. A única coisa que eu pagava era terapia, só. E eu não sei que milagre. Acho que foi um milagre divino, assim, que Deus pegou e falou assim, vai mulher, tu precisa ser processada. Mas eu não cuidava de mim, tipo assim, eu não tinha o hábito de ir no salão, fazer minha unha, sobrancelha, cabelo, essas coisas assim. Eu não tinha esse hábito. E eu era muito pirangueira de verdade mesmo, que eu não tô entendendo. Então, quando ele chegou pra mim e falou isso, eu falei, não. E sabe, isso me prejudicou em tantas coisas na minha vida. E você que é uma pessoa escassa, em nome de Jesus, seja liberto disso agora. Porque isso só vai te impedir de chegar ao teu objetivo, de alcançar os teus sonhos. Porque isso é uma pedra de tropeço de verdade. Então, em nome de Jesus, seja livre, assim como eu sou. Amém, recebe essa oração. Mas aí a gente não conseguiu fazer isso por minha culpa. Porque o que eu deveria fazer? Vamos, você paga a minha academia, ok? E ele pagaria, com certeza, tranquilo. Mas nesse tempo a gente não era casado e a gente não tinha colocado uma pessoa responsável pelas finanças. Então cada um era separado. Talvez você aí é um dos perfis que fala sobre finanças. Falando sobre finanças, eu vou resumir bem aqui, ó. 3 perfis: o que separa, o que paga proporcional e o que junta. Então assim, a gente hoje sabe a importância de estar juntos em despesas e receitas. Então talvez se você tiver separado aí, faz o marido pagar. Então assim, o que ele falou agora, porque assim, ele é mentor financeiro, ele cuida das nossas finanças. Desde quando a gente noivou, ele passou a cuidar do meu dinheiro também. Não todo, porque eu ainda tinha algumas crenças limitantes, que inclusive do casamento a gente resolveu essa crença. Mas depois a gente conta sobre isso. E você que tá namorando, eu acredito que no namoro ainda não é o tempo de juntar. No namoro é mais a questão do conhecimento, a questão da programação. Eu acredito que no noivado, que é quando vocês já estão se preparando pro casamento, vocês já poderiam fazer uma conta conjunta, né, amor? O que você indica, assim, pra quem tá namorando? Noivado. É porque pra mim é muito mais fácil entender esse tipo de pessoa. Por exemplo, a gente que namora,
A gente não namora com a intenção de separar. A gente namora com a intenção de casar. Então, namoro, noivado e casamento, vamos dizer assim, é uma escada, assim, vamos colocar essa escada aqui. E no namoro, o que seria o namoro? É a clareza das finanças. Por exemplo, imagina agora que vai querer casar daqui a um ano. Então imagina que sou noiva daqui a 6 meses. Só que talvez eu estou em dívida, ela não. E aí ela tá dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que se eu deixo falar para ela, olha, hoje a minha receita é essa, ainda que esteja separado, entendeu? Hoje eu tenho um custo de vida de R$2.000 e ganho 2.500, sobra 500 todo mês eu guardo. E ela vai falar, eu ganho 2.000 e recebo 2.000 e gasto 2.000. Então assim, como é que esse namoro vai daqui para frente? Por quê? Então, assim, é muito mais fácil, entendeu? Eu tô dizendo assim, a questão de realizar algo mais rápido e com menos esforço. Porque imagina daqui a um ano você descobre que eu poderia ajudar ela ou ela poderia me ajudar e não ajudou porque eu não falei. Talvez porque você tá envergonhado, que tá em dívida. Só que essa dívida, ou ela acumula, ou ela resolve. Isso. Não muda disso não, entendeu? Então assim, imagina só descobrir depois que casa. Então assim, casei, o que? Pronto, agora aqui, ó, meu boleto. O que? Qual é teu boleto? Eu guardo todo dia, todo mês 500 lá. Pronto, eu gasto 500 a mais. Dá certinho assim, ó. Então assim... Aí vocês não vão construir nada na vida, né? Entendeu? Então assim, desde o namoro é importantíssimo, tenha clareza. Se essa pessoa que você quer, você não vai dizer o que recebe, porque recebe mais ou menos, não. Não. Olha, imagina agora que a gente tá com um objetivo em comum. Eu junto uma parte, tu junta a outra, vamos alcançar o nosso objetivo lá na frente. Isso. Então, assim, o que é que ele tá dizendo, né? Na minha percepção, ver se tá correto, amor. Vocês começaram a namorar agora, trazer clareza sobre o financeiro de vocês. Porque, assim, até o namoro vocês se conhecem como amigo. Então, vocês não vão ter essa intimidade, né? De falar, eu ganho tanto, minha despesa é X e Y, tipo... Mas começou a namorar, não, tem que trazer a clareza disso. E ó, eu tenho tanto de despesa, ou seja, sai tanto do meu bolso, entra tanto no meu bolso. Eu tenho esse plano de vida, eu tenho esse projeto de vida. E nós estamos construindo a história agora. E aí trazer a clareza disso. Como que eu posso te ajudar, como que a gente consegue somar na vida do outro. Porque quando a gente começa a namorar, a gente tá o quê? Complementando, né? Isso. Então... vai somando um na vida do outro. E você que tá começando a namorar e precisa de uma orientação, fala com a gente. Eu vou deixar aqui também. Vocês já vão ter algum contato que vai poder ter acesso a nós e receber essa orientação. Ele é mentor financeiro e ele consegue dar esse direcionamento, consegue mostrar a vocês um caminho, um passo a passo, para vocês construírem a vida, a história de vocês de forma saudável. Porque existem dados que a maioria dos casamentos eles acabam por falta de comunicação, educação financeira e... acho que é isso, né? Porque assim, os outros vai dar briga, né? Por exemplo, não tem esse dado assim real, entendeu? Mas, por exemplo, 60% das pessoas elas acabam por problema financeiro. De cada 10, 6 terminam por problema financeiro. Só que se você for buscar um problema maior, que eu acho que é 99%, é a comunicação. Por eu não me comunicar, eu entro em dívida. Por eu não me comunicar, eu brigo com a esposa. Por eu não me comunicar, eu acho que ela não me ama. Eu acho que ele não me ama. Por eu não me comunicar, então assim, vai uma escada. Por eu estar sofrendo com despesas financeiras, acaba com agressão. Tanto física como verbal. Então assim, tem tantas coisas que impactam diretamente na questão das finanças que... E até a agressão psicológica, moral, e enfim, são tantas. Você não dorme direito, é preocupação, ansiedade... Enfim. Mas a gente tá falando de namoro, né? Meu Deus, amor, está assustando o pessoal. Não, calma, a gente tá velho. Mas isso aí você traz a consciência, entendeu? Um exemplo, só de você ver que ainda que uma pessoa escassa, por exemplo, eu nunca tive problema com esse negócio assim de pagar. Eu desde sempre foi a questão de, não, tem aqui, se você, por exemplo, uma vez eu tava em um show, bem rápido mesmo, eu tava em um show, e nesse show eu fui comprar uma água, gente, a água não tinha um copo desse de... aquelas garrafinhas pequenininhas. Pequenininha, então o que acontece? Quando eu paguei, eu lembro que eu dei R$20,
Eu, assim, no máximo achava que aquilo ali era 2 contos, bom, na moral, porque uma água fora desse tamanho era R$ 1, uma menorzinha, era isso aqui, ó. Se eu botasse ela, derramasse ela na cabeça todinha, ela não chegava no pé, não. Então, assim, quando eu dei os R$ 20, ela me deu 12 reais. Foi R$ 12. Eu fui, moça, tá errado, eu acho que falta 5 aqui, né? No mínimo aqui, pra mim vai ser 3, né? Eu falei, não, ela falou, não, é R$ 8. Eu falei, não, pô, eu já tinha aberto, já tinha bebido, eu já tava quase pedindo outra, só que se eu pedisse outra, eu tinha matado a mulher. Então, assim, naquele momento, o que é que veio dentro de mim, assim, sério mesmo, no meu coração, fez assim, cara, como é que tu consegue dar R$ 8 e uma coisa de água dessa? E muitas vezes a gente tá perto de uns amigos ali, e aí a pessoa faz, vamos fazer uma inteira? Aí vamos, pra você comprar no tempo eu bebia muito Guaraná, uma Guaraná de 2 litros era R$ 8, uma Coca-Cola de 2 litros era R$ 8, pô. E eu falava assim, poxa, eu dei R$ 8 numa água pra eu beber só. Imagina agora eu não vou dar R$ 8 para 5, 6 pessoas beberem. Então assim, eu era daquela pessoa que, por causa disso, isso aí foi assim, algo que fez tocar no meu coração. Destravou, pô. Porque eu disse, se eu consigo pagar R$ 8 nisso aqui, sem achar que vale a pena, só pra mim, imagina além de mim, algo melhor e pra mais pessoas. Então, não, pô, pra mim não tem problema não, eu sempre vou ser essa pessoa aí. Então, pra mim era satisfatório eu sempre ser essa pessoa abundante aí, graças a Deus aí, porque quem é abundante... Ele deveria ter dito, né, não, a gente vai pra academia e eu vou pagar e a gente vai ver vai viver o que a gente se programou. Olha, lembra mas ele não fez. Lembra que ela botou ele lá? Ele errou. Lembra que ela botou ali, falta de iniciativa? É esse tipo de iniciativa assim, ó, que é, adivinha o que o outro tá fazendo, a culpa que é minha, eu coloco nele. Não, a culpa era sua. Mas você que colocou. Você. Mas foi ela que colocou. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quero. Não, minha gente, a culpa é dele, não é verdade? Comenta aí de quem é a culpa. Comigo? A outra coisa que a gente não conseguiu também foi o museu do Castelo de Brenan. Quando eu fui no Castelo de Brenan, assim, tinha um lago bem lindo, sabe? E eu ficava imaginando, ai meu Deus, quando eu começar a namorar, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, quando eu fui. E eu falei, quando eu começar a namorar, eu quero vir aqui com meu namorado e tal, porque eu acho tão romântico e tal. Enfim, a gente não conseguiu ir. Prioridade. A outra coisa também foi o tiro. Aquele negócio de tiro, né? Era tipo uma diversão, a gente queria ir também, até hoje a gente não conseguiu. Mas quando a gente for, eu vou fazer um vlog, tá entendendo? Ó, a data, minha gente. Dia 28 de janeiro. Ó, que massa, né? A gente fez tudo isso. E aí, o que a gente fez? Clareza de tudo, de todas as nossas finanças. Teto, investimento, sonhos. Nos sonhos aqui a gente colocou residência, casamento, lua de mel, lista de casamento, enfim. A gente colocou vários sonhos aqui. A gente colocou investimento, a gente colocou dízimo, a Vista Dai, que é a nossa empresa. A gente colocou e-book e enfim. A gente colocou piso das nossas despesas atuais, Romário e Dai. A gente deixou isso aqui pra fazer em outro dia. Daí a gente utilizou planilha pra poder colocar tudo direitinho. Ele é expert em planilha, essas coisas. Inclusive, se vocês quiserem ganhar uma planilha de graça, posso falar isso? Normalmente é pago, né? Geralmente aí é pago. Mas vamos presentear tá aí, né, pessoal? Se vocês quiserem ganhar uma planilha, eu vou deixar aqui um acesso pra vocês ganharem essa planilha. E aí vocês já conseguirem construir aí esse hábito de se organizar financeiramente já agora, no início do relacionamento, fechou? Olha aí, ganhando um presente. Tem que comentar. A gente fez também, isso a gente fez aqui em dezembro, a primeira saída, porque tem aqui a data, ó, dia 11 de dezembro de 2021. A gente, na primeira saída da gente, quando a gente começou a namorar, eu lembro que eu me arrumei todinha, tava bem linda, sabe? E ele todo lá jogado, assim. Eu não acredito. Eu tava de sandália, uma bermuda, uma blusa, tipo, simples. E eu toda uma calça, um sapato, um paletó. Não, eu vou colocar aqui do lado, é sério.
a nossa foto do dia. E eu quero que você comente aqui embaixo. O que você acha? Se eu não tava em... Se ele estava arrumado... Se eu não tava com uma camisa de time e uma bermuda da sua... Você imagina aí, você vai estar aqui agora, aqui, ó, o cara com a mina se arruma toda e o cara vai lá, camisa de time, a camisa do esporte e uma bermuda da Silway. E aí? Primeira saída que a gente teve de namoro e tal, o que a gente fez? A gente fez uma mini roda da vida para o casal. A gente falou de espiritualidade, colocou algumas metas, criatividade, enfim, se você não sabe o que é a roda da vida, aqui no meu canal eu falo sobre o que é a roda da vida, sobre algumas áreas também. E é isso, meus amores. A gente colocou aqui, ó, porque assim, eu sou muito do escrever, né, eu tenho um diário e tal. E aí eu coloquei aqui todas as nossas conquistas em 2022. Tá tudo aqui, é muito massa, porque a gente consegue ter clareza do que a gente conquistou. Muito importante pro casal, são combustíveis. Pra finalizar, eu gostaria de contar um último momento assim, que me marcou muito nesse período do nosso namoro. E foi o fato de eu colocar Romário no meu campo de visão. Como assim, daí, no campo de visão? A minha vida estava girando em torno do relacionamento. Então, eu tava vivendo em função da vida de Romário, não do meu relacionamento com Deus, e não do meu relacionamento comigo mesma, da minha área profissional, do meu transbordo, de ajudar as pessoas, que é algo que eu amo. Então, o que fez isso acontecer? Eu tenho esperado muito que a gente desse certo, e todo o processo que aconteceu, e pra mim foi uma conquista muito grande, então eu coloquei isso como um tudo na minha vida, sabe? E Romário, ele não atendia muitas expectativas minhas. E aí, por muitas vezes eu ficava chateada, ficava triste. Então, teve um dia que não tive como ter a terapia. Fiz um momento meu de autoanálise. Eu falei, o que tá acontecendo? E eu comecei a me questionar e comecei a conversar comigo. E eu falei assim, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar Romário do meu campo de visão. E agora eu vou colocar quem? Deus, eu, Dayanara, e a minha área profissional, que é a Vistadai, que é a minha empresa. Você que está namorando ou que vai namorar, eu preciso te falar isso. Não deixe que o relacionamento em si seja tudo na sua vida. Não coloque isso como um fundamento. Ai meu Deus, eu vou viver em função disso. Não. Porque o outro tem a vida dele, assim como você também tem que ter a sua vida. Claro que quando vocês casarem, vocês vão ser vocês vão viver uma vida. Mas antes disso, você vai ter que ter a sua individualidade, você vai ter que viver a sua vida normal. Até porque o namoro não necessariamente vai te levar ao casamento. O noivado não necessariamente vai te levar ao casamento. Então, antes do casamento, tenha a sua vida. Eu mesma, pra mim, a minha prioridade era Deus, eu e o meu trabalho. Foi isso que eu estabeleci pra poder tirar ele do meu campo de visão. Não viver em função do relacionamento, que aquilo tava me machucando. Por quê? Porque eu tava criando expectativa. Assim, desde eu acho que até o ano passado, né? Teve um tempo ainda do ano passado, no início, que eu falei isso pra ela. Por muitas vezes, desde o namoro, quando a gente tava de fato namorando aí, eu falava pra ela que teve tempo que eu, vamos dizer assim, eu provocava a questão da frustração sobre mim. Então assim, o que eu quero dizer é que ela depositava tanta coisa em mim que eu dizia assim, não, pô, tá errado, então será que eu sou tão perfeito desse jeito aí? Ou senão, ela espera tanto de mim, se eu não desse, assim, quando ela coloca tanta expectativa ela colocava tanta expectativa em mim e eu conseguia identificar isso, ela colocava também responsabilidades em mim que eu não tinha. Então eu disse, não, essa responsabilidade não é minha aqui não. Então eu tirava. Então talvez você, assim como ela já falou, olha, quando eu colocava a minha expectativa nele e ele não fazia, me frustrava. Por isso que a gente diz que todas as nossas expectativas têm que ser colocadas no Senhor. Centro de tudo é o Senhor. Então, quando a gente entende que agora que Ele é o centro, agora que Ele me coloca, Ele está no meu centro, eu consigo enxergar assim como Ele enxerga. E aí, eu parava para ela assim, por muitas vezes, a gente brigava, foi feito, ela falou, eu me vestia toda e ele se vestia daquele jeito.
mas talvez pra mim, tá entendendo assim, era o suficiente. Eu não tinha roupa, por exemplo, vamos supor, eu não tinha roupa. Mas ela não queria saber, ela queria dizer, olha, era pra você ter comprado, era pra você ter feito isso, era pra você ter feito aquilo. Então assim, a expectativa de algo era tão grande que se eu não suprisse aquilo ali, pronto. Assim, eu poderia, no final, vamos dizer assim, é como diz, eu lembro muito bem da questão de a gente agradar 100% uma pessoa. Aí vem logo a questão de festa, né? Por exemplo, eu me lembro a festa da minha filha que eu fiz com 2 anos. Cara, eu gastei 5 mil reais basicamente ali. E quando eu cheguei lá, tinha tanta comida, que quando saíram, as pessoas falaram assim, não tinha necessidade de tanta comida. Veja, ela tinha que ter alguma coisa para falar. Como não tinha, o que eu comprei era bom, o que assim, era tudo bom. E aí ela chegou assim e falou, eu ouvi quando a pessoa disse, poxa, opa aí, sobrou um bocado de coisa, não tinha necessidade de comprar tudo isso. E eu fiquei, caramba, se a gente faz muito, as pessoas falam. Se faz pouco, as pessoas falam também. Então é mais fácil que eu viva a minha vida com menos expectativa nas pessoas. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil uma pessoa superar minhas expectativas. Tá entendendo? Então assim, seja uma pessoa que espera menos da pessoa, seja mais. E se a pessoa não fizer, entende como ela, por que ela não fez. E por que você tá com essa necessidade tanto que ela fizesse. Então talvez muitas vezes não é nem que ela não faz, é você que quer demais daquela pessoa. Eu lembro muito bem, assim, para deixar bem claro aí, até para você homem que tá aí, eu lembro quando o cara jogava bola e o cara era muito ruim e a pessoa tocava para ele para decidir, ele errava e as pessoas começavam a criticar ele, criticar e eu dizia, cara, ele fez, bicho, mas ele errou e tu acha que é certo? Eu falei, olha de quem tu tá esperando. Ali, se ele fizesse o gol, pra mim era surpresa. Então, se ele perdesse, pra mim era normal. Então, assim, é muito importante que você tenha isso. Saiba que, de quem eu tô esperando, ela vai conseguir dar aquilo que eu quero. E se não conseguir, a culpa é minha ou a culpa é dela? A culpa é sua, né? Aí você bota em quem quer, né? A culpa é sua que criou a expectativa. A culpa é sua que esperou de uma pessoa que não tem pra dar. Entenda? Cada pessoa só dá o que tem. Ninguém muda ninguém. Você pode constranger aquela pessoa com seu amor, fazendo por ela. E se ela tiver a consciência de, poxa, ela tá fazendo, vou fazer também. Ok. Mas se ela não tiver a consciência, tudo bem. Sabe? É o que ela tem pra dar. Quando a gente dá com a expectativa de o outro retornar, a gente não tá fazendo por amor, a gente tá fazendo por interesse. E até onde o interesse vai ser uma motivação para você alimentar o tanque do amor do outro. A minha psicóloga uma vez falou assim pra mim, Dai, todo excesso é uma falta. Quando você dá muito para as pessoas, é porque você quer receber. Então, ao invés de você dar para as pessoas com o intuito de receber, dê para você. Faça por você. Se você quer presentear outra pessoa porque você quer receber presente, se presenteie. Presenteie de fato a outra pessoa quando você quer agradá-la, não porque você quer ser agradada. Reflete sobre isso. Todo excesso é uma falta. Se você quer muito a atenção da outra pessoa, é porque você está precisando de atenção. Então, se dê atenção. Fale com você no espelho. Saia com você. Vá para um lugar que você ama para curtir a sua presença. Vá fazer por você aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você. Tá bom, meus amores? Então, pra finalizar, um resumo sobre este momento incrível nosso, que foi a última parte da nossa história. Então, o primeiro aprendizado é não contar a sua intimidade. A sua vida pra pessoa errada. Não comente seu processo com qualquer pessoa. Cuide, vigie quando você for abrir a boca. Invista no relacionamento de vocês. Seja no mentor, seja numa orientação, até mesmo de líderes de igreja, enfim. Tenha orientadores. Daí não tô conseguindo achar. Estamos aqui. Entre em contato conosco, estamos à disposição para poder orientar e mentorar
vocês, em várias áreas da vida de vocês, financeira, né, enfim. A outra coisa, faça planejamento. Sempre um dos casais, ou se vocês não tem nenhum dos dois que gostam de fazer planejamento, tenha um mentor específico para isso, para fazer planejamento, para organizar aí os próximos passos que vocês devem tomar. Por último, é a questão de todo excesso é uma falta. Faça por você aquilo que você gostaria de receber do outro. Meus amores, um beijo no coração de vocês e terminamos aí a nossa história. Coloca assim, cheguei no final do vídeo, eu coloquei, E aí, comenta aí, que chamou mais atenção, qual foi o ponto que mais tocou, o que é que vocês estão passando, não em detalhes, dizendo assim, olha, tá sofrendo aqui na área financeira, eu tô sofrendo aqui na área sentimental. Rapaz, isso aí eu já passei. Por quê? Porque agora vai ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo problema. Um beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. E corta! Um beijo. Acho que tem 1 hora, amor, e o sol, entendeu? Eu tava preocupado com isso.